Olá pessoal, o meu nome é Graça e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E a temporada 10 do Casamento às Cegas chegou ao fim com o reencontro e neste vídeo vamos então comentar sobre o mesmo. Mas antes de tudo, aquele nosso roteiro de sempre, não se esqueçam de se inscrever, deixar o vosso gosto já no início e assim não se esquecem quando terminarem de ver o mesmo. Vou deixar também as minhas redes sociais, no caso de alguém me quiser seguir. E se acharem por bem, compartilhem este vídeo para que mais pessoas então possam ver. Vamos então à análise do reencontro. Os participantes das temporadas passadas estavam em peso no reencontro. Foi engraçado quando aquelas três meninas simularam que estavam a ficar emocionadas, que até tentaram pôr algumas gotas nos olhos. E quando a Vanessa disse que a Megan Fox estava lá, em alusão à Chelsea da temporada 6, acho eu sorria, porque foi o que ela tinha dito nas cabines ao descrever-se a ela mesma. Ela tinha dito que ela era parecida com a Megan Fox. Então daí a Vanessa ter feito esta brincadeira. Também alfinetaram o Leo, que estava sempre a falar sobre o quão rico ele era e sobre o relógio que ele tinha. Portanto, o início do reencontro foi bem animado. E os apresentadores começaram logo com o meu casal favorito, o Vic e a Christine, e com aquela frase dele memorável, que eu também acho que foi uma bela forma de descrever este experimento, que é: mesmo que eu não te consigo ver, eu vejo-te. E isto ela a falar nas cabines com a Christine. Eu penso que foi o Victor a mudar-se para a cidade da Christine, em Columbus, e quando perguntaram qual era a melhor parte de o Vic estar com a Christine, ele respondeu que ela faz o lar parecer lar, seja com os bilhetes que ela sempre deixa para ele, seja com as constantes declarações de amor, com os salmos, porque eles são mesmo muito religiosos. Ou seja, tudo aquilo que nós vimos durante o programa. Já ela diz que é o facto de voltar todos os dias para ele. Até porque quando ela entra em casa, ela dá-se logo de cara com a secretária do Vic. Uma das coisas que eles fizeram logo após ao programa, penso que foi um mês depois, aliás, foi o Victor que encorajou a Christine a fazer as pazes com o pai dela. Ela perdoou-o. Portanto, cá está. Isto só revela realmente mais um dos atributos do próprio Vic. Esta coisa dele querer manter a família unida. Depois passaram para a Amber e o Jordan. E tal como eu tinha dito no vídeo passado, eles já não estão juntos, infelizmente. O casamento deles só durou 4 meses. Besties, só por estas previsões acertadas eu acho que merecia a vossa inscrição. Por isso, quem ainda não está inscrito, não custa nada. E o que eu prometo é que vou sempre tentar dar o meu melhor. Portanto, continuando com este casal, eles nem chegaram a viver juntos após o casamento. Lembrando que eles viviam a 1 hora de distância um do outro. Também como vimos durante o programa, a Amber tem problemas em confiar em homens devido a experiências passadas, não é? Gato escaldado de água fria tem medo. Já o Jordan explicou que foi devido à personalidade explosiva dela e às vezes desrespeitosa e os ataques de raiva também que o fez desistir da relação deles. E nós vimos durante o programa que ela tem esses surtos de raiva e no reencontro voltou a acontecer, portanto que ela depois retirou-se durante um tempo e os apresentadores deixaram que obviamente ela se pudesse recompor para continuarem a conversa. Depois passaram para a Heidi e a Gigi, da temporada 1. A Heidi questionou como tem sido a vida após o programa. Elas recentemente foram ao podcast dela, What's the Reality? E elas voltaram a repetir a máxima de que às vezes o melhor é mesmo escolher-se a nós próprias e não permitir que um homem abala a confiança que temos em nós próprias ou estraga a nossa felicidade. Passa para a Gigi e ela foi falar com o Cameron, que respondeu a uma pergunta bem profunda sobre ser pai e como é que isso fez com que ele continuasse a amar ainda mais a Lauren. E nós sabemos como ele é, o amor que ele tem pela Lauren e agora pelo filho, portanto foi inevitável não emocionar-se. E uma das coisas boas deste programa é que mesmo que alguns casais não tenham dado certo, elas e eles acabam por criar uma forte amizade entre eles, como é o caso da Amber, da Jess e da Emma. E depois a Amber, quando regressou, voltou a dizer que o Chris era o tipo de homem que ela não gostava nada. Eu devo confessar que fiquei surpreendida por saber que o Connor e a Bree estão juntos. Ela até mudou-se para perto dela. Bem, da parte dele nós já tínhamos visto que ele gostava muito dela. O empecilho só estava mesmo do lado dela. E claro, relembrou-se o comportamento repreensível do Chris em relação ao Connor. Eles eram os melhores amigos nas cabines, mas ele nem se deu o trabalho de dizer nada a respeito do Chris. Como quem diz, para quê, não é? As más ações ficam com quem as pratica.
Temos aqui uma meia-culpa por parte da Brie. Ela reconheceu que entreteu bastante o Chris e que obviamente não deveria tê-lo feito. Eu sinceramente espero que a Brie esteja a ser sincera quando diz que ama o Connor e quer ficar com ele para o resto da vida. E eu concordo com o Nick quando diz que se fosse outros homens já teriam abandonado a Brie há muito tempo, especialmente quando ela cancelou o casamento. Por isso só mesmo homens que, como Connor, aguenta, digamos, este tipo de humilhação e depois não se importa de voltar para a pessoa que tinha terminado tudo. Depois passaram para a Sarah e o Joey, já não me lembro de que temporada é que eles são. Na altura Sarah tinha feito par com o Ben, mas depois não deu certo e agora ela está a namorar com o Joey e já estão há 8 meses, portanto já há bastante tempo. Depois passaram a palavra ao Chris, que quando ele começou a falar as pessoas estavam à espera que ele desenvolvesse um pouco mais e falasse mais em relação ao comportamento dele, mas não, ele só disse que não se orgulhava daqueles momentos. Pediu desculpas a todos, a Jessica e o Connor, também não tinha como ser diferente, não é? Tendo em conta tudo aquilo que ele tinha feito durante a temporada. É sempre bom quando reconhecemos os nossos erros e pedimos desculpas por eles e obviamente tentar não repeti-los, mas ele foi bem escrutinado durante o reencontro, sem querer aqui fazer advogada do diabo, mas eu devo confessar que fiquei com pena dele. E via-se que ele estava a tentar segurar o choro e várias pessoas notaram isso, até a Vanessa viu que ele se estava a emocionar. Não é para menos, não é? Porque todas as atenções estavam voltadas para ele, à espera que ele desse algumas justificações. Porque depois a Jessica disse que a decisão dele de terminar também tinha a ver com as inseguranças dele ver que ela era bem sucedida e já ele não era assim tão estável financeiramente. A seguir, a Gigi conversou com o Dr. Haramol das cabines, porque havia aquele suspense de quem estava com ela, que ela já tinha alguém, e portanto quem é que seria, e eu só dizia que fixe que ele está com a Jessica, que fixe que ela encontrou alguém que goste dela, que a valoriza. Mas a impressão minha, o Chris ficou um pouco desconfortável com a notícia, com o facto dele saber que a Jessica já estava a namorar. Mas eu gostei do Dr. Haramol, parece ser um bom rapaz. Foi pena não terem mostrado eles a conversarem durante as fases dos pods. Agora falando um pouco sobre a Gigi, há uma ligeira crítica a ela em relação a quando ela entrevistava os participantes. As pessoas estavam a reclamar que ela estava sempre a segurar no ombro deles. Por exemplo, estava a apoiar-se no Cam. E algumas meninas nas redes sociais assim, tira as mãos do Cam, que ele tem a esposa em casa à espera, a Lauren. Mas eu acho que ele obviamente não fez por mal, não é? Porque penso que é a primeira vez que ela faz isso, estava a tentar encontrar a sua posição mais confortável enquanto ela entrevistava os participantes. Mas a internet não deixa passar nada, as pessoas não deixam passar nada nas redes sociais. Eu não disse que a Emma e o Mike já não estavam juntos, mas uma acertada. E ainda por cima ele já está com alguém e até foi ao reencontro. Realmente a fila anda para muitos. Eles também já estão juntos há 7 meses, portanto penso que eles nem tentaram depois do casamento a ver se a coisa andava ainda. Portanto foi rápido ele encontrar alguém e começar a namorar. Já ela, a Emma, está a fazer terapia, está a trabalhar nela mesma, aquelas todas as questões que nós vimos durante o programa. Portanto ela está a fazer aquilo que deve ser feito e especialmente quando uma relação não dá certo, tal como foi o caso dela, e faz ela muito bem em estar em terapia. A seguir temos a Ashley e o Alex. Mais um casal que eu até que não estavam mais juntos, pessoal, por isso é confiável. O Alex continua a bater na mesma tecla de que foi transparente com a Ash, de que não houve sobreposições de datas, mas se este é o caso, por que ele disse que não tinha dito tudo a Ash para não ter que dar grandes explicações? Porque depois a Ash ia fazer 1 milhão de perguntas. A bota não bate com a perdigota. Portanto, claramente, houve alturas em que o Alex se contradisse. Foi algo que também foi mencionado no reencontro. E eu a pensar que o Alex já tinha alguém e afinal era um housemate, o Devontae, e depois deles terem mostrado aquele vídeo do Devontae a jogar com o Alex, o Nick perguntou e bem, onde é que estava esta energia toda durante o programa? Porque ele era sempre muito contido durante o show, mas quando ele estava a jogar com o Alex, ele soltou-se bem. Em relação ao Devontae e a Brittany, ok, até posso concordar que talvez ele não tenha sido claro e ter dito a ela, já não quero mais essa relação, mas a verdade é que ele também deu todos os sinais de que já não queria estar com ela. A Brittany é mesmo daquelas que tudo tem que ser dito
dito claramente, com todas as letras. Depois houve aquela confusão com a viagem a um concerto, que em princípio era só para as mulheres, mas a Brie acabou por convidar o Devontae, porque ele gostava muito do cantor, já não me lembro agora o nome dele, e quando supostamente ele ainda não tinha sido claro com a Britney, e portanto ela pensava que eles ainda estavam juntos. E que confusão a questão do Airbnb. Em vez da Priyanka, a Brie e a Ash terem contado que o Devontae tinha ido com elas, teve que ser a Amber a fazê-lo, que também ficou a saber pelo Jordan. Enfim, uma grande confusão nesta parte. E eu gosto que a Vanessa, ela vai até ao âmago da questão, até o início da coisa. Ela faz as perguntas certas, é muito assertiva. Outra das coisas que me surpreendeu também é o facto do Devontae já ter alguém, e ainda por cima já em vias de ser pai. Também foi muito rápido, a fila andou muito rápido. E viu-se que o pai da Britney ficou bem abalado com esta notícia, eu acho que mais até que a própria filha, porque ele tinha dito algumas palavras minutos antes ao Devontae. Depois passaram para o Zach e a Bliss, que já vão para o segundo filho, o menino, que até quem revelou é a avó do Zach. Portanto, a família está a crescer. Depois passaram novamente para o meu casal favorito, o Vic e a Christine. Eles perguntaram se eles não tinham nenhum desentendimento, nenhuma coisa que eles achavam irritante um no outro. Porque todos os casais, infelizmente, têm os seus desentendimentos, uns mais do que os outros, mas sempre aquelas diferenças. E o que ele disse foi algo tão mínimo, a questão das meias, não há toque de pés, porque ela sempre usa meias. Já a Christine disse que era o jogo Angry Birds. Por isso, coisas simples que nem chegam a ser irritações reais. Eles depois ganharam uma viagem de presente, já que eles não tinham ido com os outros concorrentes em Cabo, no México. Portanto, eles ganharam de presente uma segunda lua de mel. Espero que eles aproveitem muito e que continuem muito felizes. O reencontro terminou com o Forest Black e a Joy Williams, uma nova música para este programa, mas acho que não supera o Ordinary. Acho que Ordinary é uma música muito mais bonita e, portanto, é assim que termina o reencontro. Muito bem, e vocês, o que é que acharam do reencontro? Gostaram? Não gostaram? O que é que faltou para vocês? Escrevam tudo nos comentários, que vocês já sabem que eu adoro ler os vossos comentários. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por teres continuado comigo até o momento. Se ainda não fizeste, não te esqueças de te inscreveres, de partilhares esse vídeo, se assim o entenderes, e vemos então no próximo vídeo. Um beijo enorme, tchau, tchau!